Bom, boa tarde, né? A gente retoma então esse período vespertino, período da tarde. Então, assim, vamos fechar, né? Então, de manhã a gente então fala da análise situacional, do diagnóstico de saúde. Eu acredito que vocês elencaram assim bastante aspectos importantes, né? Que a gente já consegue aqui sentado e discutindo, a gente já consegue já perceber, né, aquilo que a gente precisa complementar e aquilo que faltou olhar nesse percurso que vocês já vinham construindo, né, no território de vocês, no município de vocês. E aí a gente já consegue, assim, só nessa discussão que a gente teve de manhã, né, a gente já consegue ver aí uma narrativa se formando. E eu acredito que pela vivência, pela expertise de cada um de vocês no espaço, no território de vocês, no município de vocês, vocês já viram muitas coisas, né, nessa discussão da manhã. Então, assim, partindo do princípio de que nós fizemos esse percurso, fizemos a avaliação dos nossos resultados anteriores, fizemos a leitura do nosso cenário atual, a gente já começa a visualizar muito do que a gente vai dar continuidade, né? Que nem vocês colocaram muitas ações programadas dentro das programações anuais de saúde para o cumprimento de metas foram comprometidas ao longo do percurso, correto? A gente retoma, então, que sente a necessidade de rever os nossos programas, rever, né, as nossas ações em nível municipal e já consegue perceber aquilo que a gente vai ter que dar continuidade, não é isso? Porque tem coisas que vão ter continuidade e aquilo que a gente vai abraçar como desafio. Então, quando a gente conclui a análise situacional, porque a gente vai discorrendo ao longo da construção da análise sobre o território, a gente já consegue perceber o planejamento dos próximos 4 anos, certo? Aí também a gente consegue olhar o quê? A gente consegue olhar a nossa visão, ver o diagnóstico e ver a nossa visão de futuro e perceber, poxa, diante disso aqui, desses elementos, desses dados, para eu chegar até aqui, o caminho que eu preciso percorrer é esse. Então, quando eu começo a perceber, a identificar os caminhos que eu tenho que percorrer, ali, nesse momento, eu começo a construção das minhas diretrizes. Por exemplo, quando a minha visão de futuro fala em ser referência ou ter qualidade no atendimento da minha APS e da minha atenção especializada, eu já não estou definindo 2 caminhos que eu preciso percorrer ao longo dos 4 anos, a minha atenção primária e a minha atenção especializada. Então, eu já consigo ver 2 focos, né? Quando eu falo da minha gestão, porque eu quero ser referência, né? Eu já não começo a definir que eu preciso ter um olhar para a minha gestão, como a gestão do SUS está acontecendo em nível municipal no meu território, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso avançar, o que eu preciso rever. Eu não consigo já ter esse olhar, eu não fiz um diagnóstico. Quando eu olho para a minha vigilância, né? Eu já consigo, com os elementos que eu levantei durante o diagnóstico, eu já não consigo olhar para a minha vigilância e ver o que eu avancei, o que eu não avancei, o que vai dar continuidade, o que eu vou ter que avançar. E a gente vai se percebendo disso aí. Só que assim, com um monte de coisa, né? Aí chega aqui, antes de chegar no DOME, porque eu terminei, finalizei, consolidei a minha análise e meu diagnóstico. Eu já consegui ter essa percepção, né? Já conversei, validei no coletivo, fiz uma apresentação prévia lá para o Conselho Municipal, já chamando a atenção dos principais problemas que a gente tem no território, já fiz a minha parte de validação, participei as equipes dos resultados, né? Fiz lá um panorama geral dos resultados desses dados, registrei, fiz essa parte. Então, gente, diante disto, né? A gente sabendo da situação do orçamento, que a gente não vai ter um incremento, né, muito maior do que a gente tem hoje, a gente pensando numa perspectiva bem positiva, a gente vai partir de que vai manter esse, né, que tem aqui, cumprimento do índice.
de uma perspectiva de uma análise política também, porque a gente trabalha com gestão pública, né? O que o meu gestor entende ser importante, quais são os compromissos que ele tem com a sociedade, não é isso? Com a minha população e com as demandas técnicas, nós priorizamos enfrentar esses problemas, certo? Por exemplo, que problemas? Eu preciso ser referência em atenção primária e atenção especializada. Minha diretriz de trabalho vai ser atenção primária, fortalecimento da atenção primária, qualificação da atenção primária, com o quê? Relacionada à especializada. Articulada com a atenção especializada? Minha diretriz é só vigilância em saúde. Eu vou trabalhar tudo que tem da vigilância. Ah, não, a minha diretriz vai ser atenção primária integrada com vigilância. Porque as respostas que eu tenho que dar tem que estar articulado. Ah, uma diretriz que eu vou ter, porque eu sou gestão democrática, eu quero ser gestão democrática, vai ser gestão democrática. Coloquei até na minha visão. Uma diretriz de trabalho que eu tenho no meu planejamento é gestão democrática e controle social. Porque gestão democrática tem controle social articulado, certo? A minha diretriz de trabalho, eu falei das redes, né? Tem uma visão de futuro que falou das redes. Então, eu quero a organização das redes de atenção à saúde com foco ou fortalecimento das redes com foco na organização da PS, né? Eu quero ser referência nisso, os meus problemas são esse. Olha, o meu gestor falou assim que o carro-chefe dele dessa gestão são as obras. Então eu vou ter que ter uma diretriz só de investimento em saúde, gestão e investimentos. Vocês estão entendendo? A diretriz é o direcionamento que você vai dar para a sua atuação, é a sua linha de ação. Qual o encaminhamento que você vai dar? Você já não fez todo um histórico, já não percorreu tudo? Você não vai definir a sua atuação, os seus carros-chefes, os encaminhamentos que você vai dar, ou seja, os problemas que você vai priorizar e enfrentar? Suas diretrizes nascem a partir daí. Por isso que não é para ficar copiando a diretriz do vizinho. São diferentes. Depende do alcance que você quer ter. Certo? Tudo que vai vir abaixo vai seguir a sua linha. Não é isso? Por exemplo, eu não lembro todas as visões. Alguém pode me lembrar uma visão de futuro? E só para começar, eu estou pegando como eixo, né, como foco, só a visão, mas a gente considera todo o cenário. Por exemplo, exemplos que não devem acontecer. Por exemplo, o plano anterior, a Lu ficou 4 anos, ela colocou que uma diretriz dela era fortalecimento da política farmacêutica ou da assistência farmacêutica municipal, certo? Certo. Aí a política dela farmacêutica está implantada, está funcionando, os serviços estão bem. Por que ela vai continuar percorrendo? Porque o outro colocou e ela copiou? O problema dela não é mais assistência farmacêutica. O problema dela agora é assistência especializada. O problema dela agora é que ela vai priorizar investimento em atenção. Não sei, me ajuda, vocês que estão vivendo aí, que é tanta informação. O que mais que a gente precisa percorrer? Nossa, o que a gente mais sofre, né? Município do interior é urgência e emergência. Urgência e emergência é meu foco. O meu foco é assim, que eu preciso dar evidência, porque é um compromisso da minha gestão, por exemplo, eu quero ter um foco muito específico na PS. O que você quer para a PS do seu município? Mas aí, Vanessa, o que já funciona bem, não poderia colocar no roteiro? Sim, mas você pode ser como objetivo. Tá. Não como diretriz. Entendi. Aí ele não entraria como diretriz. Pode ser, mas, por exemplo, Vanessa, Sinópolis, né? Você colocou a APS e atenção especializada. Foi você? Foi, né? Não. O município que colocou a APS e atenção especializada. A APS está acontecendo no município. Está acontecendo. Então, assim, ela está qualificada.
Está acontecendo. Então, eu quero continuar como carro-chefe APS porque eu tenho, né, um foco maior. Então, eu posso colocar a manutenção da atenção primária à saúde com foco em tal coisa agora, porque agora eu vou mudar o foco. Entendeu? Ou eu posso continuar com desenvolvimento das ações de atenção primária à saúde, ou desenvolvimento das políticas de APS com foco nisso. Vai depender de vocês. Vocês estão me entendendo? Para vocês verem como que depende muito do que eu elenquei, do que eu priorizei. Porque eu venho discorrendo sobre os problemas, venho relatando o meu cenário. No final, eu vou ter que priorizar as minhas ações, porque eu não tenho dinheiro para resolver todos os problemas. Quais são aqueles que vão ter mais peso? Sabe a árvore do problema que a gente vai lá classificando por peso? Esse tem peso 3, esse tem peso 2, esse tem peso 1, né? A metodologia que eu falei para vocês antes da gente começar a gravar, uma metodologia que a gente pode usar. O que a gente vai priorizar? O que é compromisso político? O que tem que ser priorizado? Por quê? Para o seu planejamento ficar aquilo que você vai executar. Porque às vezes você pode colocar as coisas mais técnicas do mundo, mas o seu gestor tem outro olhar. Por quê? Vamos pegar um investimento, por exemplo? Por exemplo, a Lu pode dizer para mim assim, ó, a construção de 2 unidades no meu território é para ampliar o acesso. O objetivo dela é ampliar o acesso. E a ampliação do acesso na atenção primária está dentro da diretriz 1 do plano dela, porque a diretriz 1 da atenção dela é continuidade das ações de APS no município, em nível municipal. Um exemplo, é a diretriz de trabalho dela, certo? Aí o que acontece? Ela vai ter a obra dentro da ação. Mas o João lá de Alcinópolis, o secretário, disse assim que não, que ele fez compromisso, que tem compromisso de entregar obras. As obras, a população quer as obras, porque ele prometeu fazer 2 unidades. Então as obras vão ser metas e o carro-chefe dele vai ser investimento. Porque a entrega dele é só obra. A obra em si, eu quero entregar o hospital, eu quero entregar a unidade, eu quero entregar isso. Então, as metas vão estar relacionadas somente às obras. Mas se meu objetivo é maior, é qualificar um serviço, é ampliar um acesso, é ser resolutivo em determinada situação, a obra pode ser como uma ação que vem ali ou como uma meta. Aí vai depender do nível de detalhamento que você quer dar e a condução que você quer dar para as suas entregas. Então não existe assim, ó, só é assim, só é assim. A reflexão a gente vai fazer a prática agora. Depende do que você quer entregar de resultado e depende dos seus objetivos. Certo? Então, não fiquem procurando a resposta certa. Eu tenho, para minha diretriz, quantas diretrizes, perguntas que não calam? Tem que ter um plano para ser perfeito. As diretrizes que vão te dar o direcionamento do seu trabalho e você vai executar. Tem gente que faz plano com uma diretriz só. Tem gente que faz com 5. Tem gente que faz com 10. Aí eu pergunto para essa pessoa que fez com 10, num município pequenininho. Não é isso a pergunta que eu faço. Você olhou todos os seus objetivos? Olhei. Você olhou todas as suas metas? Olhei. É isso mesmo? Aí a gente senta para conversar. O objetivo que está na diretriz 1 se repete na diretriz 10 com palavras diferentes, mas é o mesmo. A meta que está na diretriz 5 é a mesma coisa que está na meta da diretriz 3, é a mesma entrega, está alinhada. Quando você começa a fazer o exercício de avaliação para ver se é esse mesmo compromisso, a gente começa a perceber o quê? Que está redundante, repetitivo, e que aquilo não é. E outra coisa, não esqueça que isso é a base. As suas programações anuais de saúde, que são onde você vai fazer a programação orçamentária do seu plano municipal, é onde você vai anualizar a meta e colocar o valor, as ações têm que estar relacionadas. Daí, quando você começa a questionar as metas, você percebe que tem ações que, quando você lançar na programação, vão se repetir várias vezes.
Porque você está o quê? Fazendo muito do mesmo, entendeu? As suas entregas estão escritas de formas diferentes, mas são as mesmas entregas e as ações relacionadas a elas são as mesmas. Então, quando você vai no detalhamento das ações na paz, você vê muita repetição. E aí você vê que a coisa não é por ali. Então, a gente tem que refletir. Não existe. É dois, são duas, são quatro, são 6. Não existe. Vai depender do que você quer entregar, dos objetivos que você estabelecer e das prioridades que você colocar como metas para alcançar. Os objetivos para alcançar e as metas que você estabelecer. Vamos fazer um exercício de meta rapidinho que eu faço toda oficina para vocês entenderem bem, porque a gente vai fazer a leitura do plano aqui. Não vou falar nem do município que é, porque não é para correção, é para entender, certo? Porque a gente tem muita dificuldade, então a gente sai daqui entendendo para a gente ter condição de no nosso território a gente conseguir conduzir essa discussão, tá? Mas vamos lá. Um exemplo que eu dou bastante, que eu acho muito, eu uso bastante porque eu acho muito tranquilo, fácil, não tem nada a ver com, né? Porque hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, não tem nada a ver com nenhum tipo de especificidade ou um caso específico, mas é uma coisa que é uma prática da gente. Eu falo assim, por exemplo, nós passamos 2 anos trancados em casa, nós estamos trabalhando, nós somos da saúde. Mas uma pessoa lá, um cidadão, passou 2 anos trancado em casa. A Caroline ficou sem fazer nada por causa do Covid. E dá-lhe comer e assistir Netflix. Certo? Belo dia, liberou para a Caroline, tomou uma dose, tomou 2 doses, resolveu passear na cidade. Ela tá passeando e vê uma farmácia e resolve subir naquela amiga que a gente gosta muito. Qual que é? A balança. Quando ela sobe na balança, ela toma um susto. A balança faz né? E o coração dela já palpita, né? Menina, né? Tuf, 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 tuf. Aí ela fala, meu Deus, 20 quilos a mais. Ela fala, como que aconteceu isso? Olha só, como que eu cheguei nesse ponto? Foram 2 anos repetindo a mesma coisa, correto? Então ela teve um período de 2 anos para acontecer aquilo com ela. Então, ó, isso vai muito de encontro com a nossa realidade. A gente passa, às vezes, anos para chegar no nível do problema e a gente quer resolver do dia para a noite. Volta naquilo que a gente estava falando, de colocar caminhos, metas que a gente possa alcançar. Por isso que é muito importante a gente avaliar qual foi o percurso que a gente fez até chegar ali. Mais uma vez, certo? Bom, mas como ela é uma pessoa responsável, ela, antes de fazer ela fala assim, puxa vida, a primeira coisa que vem na cabeça dela é que ela precisa perder peso. A primeira coisa. Então, inicialmente, sem avaliar os outros fatores, ela sai com um objetivo definido. Qual que é o objetivo? Perder peso. Se o objetivo dela é perder peso, tudo que ela for estabelecer de meta tem que ser relacionado apenas o quê? A perder peso. Porém, ela saiu de lá, encontrou o nosso colega e ele falou assim, olha, eu acho bom você passar por uma consulta médica primeiro. E ela escuta e vai, certo? Faz uma avaliação. Aí, daí 1 semana sai o resultado dos exames dela. Ela chega toda faceira na médica, ela fala, agora eu vou começar meu plano para perder peso, né? Porque eu fiz, o colega falou, sensato. Se depara com um quadro clínico deplorável. Pressão alta, desenvolveu diabetes, tá com a perna puxando, né? Uma série de agravos, né? E aí ela se depara com outro cenário. Então, olha só, ela teve aí o ganho do peso e mais os agravos. Aí ela tem que tomar uma decisão. O meu objetivo vai ser apenas diante deste cenário, né? O meu objetivo continuará a ser apenas perder peso, ou eu quero, por exemplo, ter qualidade de vida e viver mais? Não, ela vai ter que decidir. Cada um decide, ela vai ter que decidir, correto? Se ela decidir que o objetivo dela é perder peso,
Qual a reflexão que ela vai fazer? Meu objetivo é perder peso. O resto, eu acredito que com a perda de peso se resolva sozinho. É a minha forma de pensar, correto? Eu vou reduzir peso, daí vai reduzir tudo esses negócios aí, meus agravos vão sumir, porque esses agravos eu acredito que eu adquiri porque eu ganhei peso, correto? Aí ela vai sentar e vai avaliar o cenário econômico. Quanto eu tenho no meu saldo bancário para investir na perda de peso? Porque quando a gente tem dinheiro fica tudo mais fácil, né? Aí ela vai olhar lá, puxa o extrato dela, tá no vermelho. Aí ela pensa, e agora? O esforço tem que ser maior, porque eu não tenho recurso, né? Então ela vai começar a estabelecer metas. Primeira coisa que ela tem que pensar, efetivamente eu quero perder peso? Esse é meu objetivo? É. Então eu vou começar fazendo assim. Eu vou estabelecer como meta que a partir de segunda-feira, porque a gente sempre começa na segunda, eu vou caminhar 5 vezes por semana, 2 vezes ao dia. Quanto que isso dá ao total? A primeira coisa que ela vai estabelecer é o período. Porque ela demorou 2 anos. Aí ela vai falar assim, bom, eu vou fazer no meu planejamento para 2 anos. Porque se ela for pé no chão, se ela pensar assim, realmente esse é meu objetivo e eu quero, ela vai estabelecer minimamente um período que demorou para chegar ali. Porque ela não vai, se ela já começar o planejamento dela pensando que ela vai perder os 20 quilos que ela adquiriu em 2 meses, ela já fracassou ali mesmo. Eu tenho que considerar o período. Vocês estão entendendo? Então, assim, ela vai calcular. Eu vou caminhar 2 vezes por dia, 5 dias por semana, durante 2 anos. Qual que é o total disso aí? X. Então, a meta dela é caminhar, fazer tantas caminhadas por período, durante 2 anos, correto? Aí, a forma de escrever a meta também é importante. A gente vai falar disso. Deixar claro da onde eu vou, para onde eu quero chegar. Então, eu quero caminhar tantas vezes por semana, tantas vezes por dia, tantas vezes por semana, totalizando tantas caminhadas durante 2 anos. Tá clara a meta dela, certo? Aí ela estabelece. Outra meta que eu vou perder o peso, porque você perder peso, eu vou reduzir o consumo de lanches. Eu vou comer lanche apenas 2 vezes por semana durante 2 anos, ou 1 vez por semana, 1 vez por mês durante os 2 anos. Aí ela vai dizer assim, bom, acho que tá bom. E eu vou reduzir 3 quilos por mês durante os 2 anos. Isso vai dar X, certo? Ela vai fazer o total, né? Aí a Carolina, ela sai para pegar uma água, volta e vê a cara dela no espelho. Aí ela pensa, eu não vou caminhar coisa nenhuma, né? Quem que eu tô enganando? Porque eu vou caminhar 1 vez por semana e olhe lá. E ela ainda teve tempo, porque se ela colocar uma meta lá no começo, que ela sabe que não vai fazer, por exemplo, vou fazer 2 reuniões de monitoramento a cada quadrimestre. Eu não consigo fazer uma. Então, a gente já tem que começar a estabelecer metas que a gente possa, de fato, alcançar. Numa perspectiva positiva, mas que a gente sabe que pode caminhar. Aí ela faz uma reflexão, ela participou da oficina, ela fala, gente, eu não vou caminhar 2 vezes por dia, 5 vezes por semana. Eu vou colocar aí que eu vou caminhar 2 vezes por semana. 1 vez por dia, que vai dar tantas caminhadas durante 2 anos. Correto? Certo? Como que eu vou monitorar? É caminhada realizada o meu indicador? Não. Não existe. Realizar processo seletivo, processo realizado. Isso não é indicador. Indicador é o resultado. O resultado que você pode atingir, mas eu vou devagar para a gente não confundir tudo. Vamos lá. Aí a Carolina fez todo o planejamento dela, porque ela não tem dinheiro, é aquilo que ela pode fazer, então ela está trabalhando de acordo com a realidade dela. E numa perspectiva muito positiva, ela viu que ela não vai eliminar 20 quilos em 2 anos, ela vai eliminar em 3. E se ela seguir certinho. Porque aquele é o cenário dela.
Mas aí durante o meio do ano, a Caroline ganha na loto. Aí muda todo o planejamento dela. Vocês estão entendendo? Ou aparece um recurso que ela não esperava e ela pode readequar o planejamento dela. Porque o planejamento não é engessado. Se a gente não perde o alcance das nossas metas. Então, primeiramente, eu tenho que saber o objetivo que eu quero atingir e não posso perder o alcance das minhas metas. Agora, olha como muda todo o cenário. Caroline quer ter qualidade de vida e viver mais. Aí ela mudou todo o cenário. Ela vai lá olhar para o cenário dela e ela vai pensar, bom, primeiramente eu preciso controlar os meus agravos, perder o meu peso. Então ela tem mais objetivos, certo? O objetivo dela não é só perder peso. Desculpa, ela vai ter mais metas. O objetivo dela não é só perder peso. O objetivo dela é o quê? Viver mais e com qualidade de vida, certo? E a diretriz dela é reeducação alimentar. Aí a Caroline vai falar que ela vai frequentar uma nutricionista uma vez por mês, que vai dar tantas consultas, certo? Ela vai colocar lá no monitoramento dela, no planejamento dela, que ela vai perder peso, vai virar uma meta, tantos quilos por mês, assim, que ela vai fazer massagem, que ela vai fazer caminhada, ela vai estabelecer novas metas, vai reduzir o consumo de açúcar, certo? Vou reduzir o consumo de açúcar, vou reduzir isso e vai calcular o percentual. Mas para que ela estabeleça, por exemplo, quanto ela vai reduzir do consumo de açúcar, ela precisa saber minimamente quanto ela consome hoje e como ela vai medir esse consumo. Se ela estabelecer redução do consumo como meta, reduzir em 50% o consumo de açúcar ao mês, e ela não tiver a base, quanto, Caroline, você consome de açúcar hoje, certo? E como você vai monitorar esse consumo? Porque você sabe quantas barras de chocolate você come por mês e tantas barras de chocolate equivale a tantos de açúcar? Reduzir em tantos por cento, reduzir quantas barras de chocolate por mês? 5? Isso equivale em reduzir X. Justamente. De energia, de açúcar, de calor que tem em cada alimento. Aí é o estudo, né? O aprofundar o estudo. Vocês estão entendendo? Não? Sim. Então, assim, o que adianta eu estabelecer uma meta? Eu acredito que eu estabeleci uma meta, porém, eu não tenho a linha de base, que é da onde eu estou saindo, né? Eu não sei o que eu quero alcançar, eu não tenho como medir, não tenho como monitorar, certo? Por exemplo, a realização de um concurso pode ser uma meta? Pode. Realizar um concurso é necessário, porque eu preciso o quê? Meu objetivo o quê? É reestruturar o meu RH, capacitar o meu quadro, realizar né? Quantos servidores eu tenho, realizar um concurso. Mas o indicador não é concurso realizado. Pode ser o número de servidores empossados. E como que eu vou monitorar? Eu vou monitorar através das contratações realizadas ou das publicações realizadas, assim, que eu vou buscar no dado tal. E como que eu sei o resultado da meta? Hoje eu tenho tantos servidores. Se eu fizer um concurso, eu vou suprir em quanto? Em 20. Então eu vou passar de 100 para 120 no final de 2025. Porque o concurso pode acontecer ou em 2022, ou em 2023, ou 2022 o concurso, 2023 a posse. Então eu preciso considerar os fatores. A minha meta tem que me dizer claramente na onde eu estou e aonde eu quero chegar e de que forma eu vou monitorar. O indicador tem que mostrar o resultado. Entendeu? Senão não tem. E outra coisa, se eu não tenho, se eu começo a estabelecer para mim percursos que não vão acontecer ou resultados que eu nunca vou atingir, eu já saio fracassado, porque a minha equipe, o meu grupo, todo mundo já vai olhar e falar assim, gente, isso não existe. Então, assim, tudo que a gente faz e não vê resultado, desmotiva.
exaustiva. Por isso a importância da série histórica, por isso a importância de quando a gente estabelecer as metas ter esse olhar, e por isso a importância de cada um na equipe estar apropriado da sua meta, para o planejamento das suas ações, e por isso que mais do que nunca nós precisamos inserir na nossa prática dois elementos: monitoramento e avaliação. Nós não fazemos monitoramento e avaliação. Quer um exemplo? Quando eu tinha agora o nosso caderno da pactuação, fica todo mundo no grupo do planejamento mandando mensagem para nós perguntando o resultado. Cadê o resultado do meu município? Só importa o resultado. Qual o monitoramento que eu estou praticando? Se eu fico esperando alguém calcular o resultado e eu só informo o resultado, o que esse resultado alterou na minha rotina de trabalho e na minha tomada de decisão? Nada, porque eu estou informando o valor. Eu não estou fazendo nem monitoramento e nem avaliação. Cadê a auditoria interna? Cadê o controle da avaliação? Não faço ideia. A gente está procurando. Certo? Então, assim, a gente falha muito. Mas que bom que a gente pode debater isso. E que bom que a gente pode olhar para isso. E que bom que a gente pode avançar. Né? Porque a cada 4 anos eu vejo que a gente rediscute o processo e vai avançando. E isso é muito bom para nós, porque é uma construção. Certo? Vamos pegar esse aqui como exemplo? Vamos para a gente discutir? Meninos, ó, a pessoa que me emprestou o plano se sinta confortável, porque a gente não está fazendo correção, né? O bom da gente olhar para o que a gente está fazendo é porque a gente se vê no que a gente está fazendo e a gente consegue se entender melhor no processo. Lembrando que a gente é condutor, então a gente precisa ter propriedade dessa discussão para chegar lá no local e levar isso para o grupo. Porque o nosso trabalho, que nem eu falei para vocês de manhã, gente, ninguém gosta de planejamento, mas tudo tem a ver com planejamento. Você está lá discutindo uma ação, porque faltou planejamento. Aí o planejamento é a Luciana, o planejamento é a Simone. Não, todos nós somos planejamento. Todos no seu município são responsáveis, inclusive o seu gestor. Porque a gente presta o quê? Contas. E as nossas contas são prestadas pelas nossas metas, ou seja, pelos nossos resultados, não pelas nossas ações. E as pessoas estão ainda com isso muito institucionalizado, de fazer ação. Fazer ação, 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 apagar incêndio, fazer ação, fazer ação, fazer ação, fazer ação, fazer ação, mas não vê resultado nenhum. Mais apagar incêndio. Porque cumprir a ação. Às vezes o resultado até está lá, mas ela não está olhando, então ela está enxugando o gelo. Só que daí tem um agravante, né? A gente vive apagando incêndio, mas tem um agravante, que é o que eu falei de manhã, ônus e bônus. A gente tem que prestar conta, gente. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá, não tem mais como empurrar com a barriga. E agora? A gente vai ter que aprender, porque a gente está aqui para aprender, não aqui só nesse espaço, mas no universo, né? O quê? A avançar. A gente vai ter que começar a discutir, porque não tem como prestar contas se não for através das nossas metas, dos nossos resultados. Até quando eu vou ficar apostando que o meu município está livre, porque eu vou continuar falando que a minha meta é fazer 100, aí no RAG eu informo que eu fiz 100, mas se alguém chegar lá e perguntar para você, porque se eu te auditar, eu te derrubo, eu chego lá e pergunto para você, você está falando que você ia fazer 100% aqui. Ok. Você falou que fez 100%. Ok. Que ações que você realizou para chegar a esse 100%? Da onde que você tirou esse indicador? Quais os resultados que você considerou para chegar quais os dados para chegar nesse resultado?
eu já começo 20 de trás para frente. Por que você está afirmando que você fez 100%? O que comprova que você fez 100%? Onde você estava, Luciana? Ah, eu fazia 120. Hoje eu faço 220 e deu 100%. Aonde você tem esse dado? Aqui, ó, no meu banco de registro. Tá vendo? Em 2018, eram tantas consultas dessa especialidade. Minha meta do plano era fazer 100% a mais, que daria tanto, certo? Eu implantei esse serviço, eu fiz essa capacitação na equipe, eu fiz esse protocolo, eu fiz essa série de ações e contratei uma especialidade que está aqui nessa unidade. Quando eu terei o fluxo, eu consigo atender só essas pessoas aqui, tá vendo? Então hoje eu faço 220, aliás, eu faço 320. Eu ultrapassei o que eu tinha de projeção. Deu super certo. Agora o meu caminho é esse. Certo? Por exemplo, eu tenho serviços contratualizados. A minha meta é manter a contratualização dos serviços. Eu tenho 4 contratos. Eu quero manter os 4 ao longo dos 4 anos do plano. Certo? É minha meta, porque o meu objetivo está relacionado a uma política específica. Por exemplo, eu quero fortalecer a política hospitalar em nível municipal. Então, eu quero fortalecer o atendimento hospitalar em nível municipal. Eu tenho um hospital, certo? E eu tenho alguns serviços contratualizados, certo? Então, minha meta vai ser manter os 4 contratos de contratualizações, inclusive com aditivos quando necessários. É a minha meta do plano. O seu indicador vai ser número de contratos? Não. Você vai ter que escolher o atendimento que você faz nessa contratualização. Por exemplo, o meu atendimento à noite é o quê? É ambulatorial? Da especializada? É? Tá. Então eu vou medir o hospital, vai ter que me dar o número da produção dele de tal serviço, de tal período. Então o meu indicador é o número de produção desse serviço, assim, que eu vou monitorar desta forma. Certo? Então, eu tenho resultado. Né? Ou, ao contrário, vou usar um exemplo para vocês, aí a gente começa a leitura. De Jardim, por exemplo, ela tem uma contratualização com a PAI, não, com a Pestalozzi, né? E ela faz um atendimento de 60 crianças, um atendimento especializado de 60 crianças. Através da Pestalozzi, o município atende, então ela repassa recurso, tem convênio, é isso? Convênio. Tá, o que acontece? Ela perguntou como que ela poderia tratar isso no planejamento. Eu disse assim, olha, você tem 2 formas. Primeiro é manter o atendimento de 60 crianças, né? Atendimento especializado de 60 crianças, tá assim, assim, assim. Então, hoje eu atendo 60, porque eu tenho aqui um relatório da instituição, e a minha meta é minimamente continuar com o contrato, né? Então, a minha meta é manter essas 60 crianças em atendimento. O município paga, correto? Eu vou gastar recurso nesse atendimento, correto? Ocorre que em 2022, a Pestalozzi informa que foram atendidas 100 crianças. Inclusive, ela vai fazer aditivos ao longo dos 4 anos, porque vai ter os aditivos, mas atendeu 100. Ok, o meu resultado é 100, porque ele vai pegar o relatório lá no RAG, meu resultado é 100. Mas a minha meta do plano é manter minimamente as 60 em atendimento. E como que eu mantenho? Quais são as minhas ações? A continuidade do contrato tal, não é isso? Do termo tal, ou mais alguma coisa que eu faça ali. Se for alguma coisa que tem que estar em evidência, dependendo do objetivo que você quer alcançar. Né? A gente está fazendo aí várias leituras de coisas, de situações diferentes. Já por exemplo, em Anastácio, foi a contratualização. Eu precisava deixar, porque o conselho monitora as contratualizações, e ele precisava deixar claramente as contratualizações no plano municipal. O indicador é o número de atendimento da especialidade que ele indicar. Mas tem que informar, nós me inscrever na meta, tem que informar, certo? Vamos praticar? Vamos lá. O município discutiu, fez todo o diagnóstico, correto? Fez toda a leitura e ele decidiu que uma das diretrizes do trabalho dele é o quê? Fortalecimento do controle social no SUS. Ele está com problema no conselho,
O conselho dele vive em empate, né? Em embate com a gestão. Ele está em impasse, desculpa. Ele precisa ser mais articulado, ele precisa ser mais atuante, ele precisa que o espaço funcione. Ele identificou que tem uma série de necessidades em relação ao controle social, uma série de problemas que tem em controle social que ele precisa resolver. Então, ele estabeleceu que uma diretriz de trabalho dele é o fortalecimento do controle social. Gente, olha o peso da palavra fortalecimento. Não é implantar, não é instituir, não é organizar, é fortalecer, fortalecimento. Então, tá lá, a gente entende que tá lá, mas precisa ser fortalecido. Tá. O objetivo, deliberar e fiscalizar os instrumentos da gestão orçamentária de gestão e serviços do SUS através do Conselho Municipal de Saúde. Gente, deliberar e fiscalizar não é o conselho que faz? Então, isso aqui não é objetivo seu. A sua diretriz de trabalho é fortalecimento. O que você vai fazer para fortalecer? Monitorar. Deveria qualificar, né? Qualificar? Porque para ele fortalecer, ele precisa que essas pessoas... Qualificar os conselheiros para deliberarem e fiscalizarem sobre os instrumentos? Eu entendi o seguinte, eles precisam ter conhecimento desses documentos ali, para saber utilizar esses documentos, né? Então, Tá. eles têm que ser qualificados para poder trabalhar. Tá. Meta. Gente, fiscalizar e avaliar a execução é rotina. Qual o impacto que a fiscalização e a avaliação da execução desses instrumentos tem a ver para meta de plano, para resultado de plano para vocês? Se o seu objetivo é qualificar, o conselho, você precisa promover a qualificação. As suas metas têm que estar relacionadas à qualificação. Como que eu vou qualificar o conselho? É capacitando? É o que mais? Tá. Então as minhas metas têm que estar relacionadas com essas entregas, não com a rotina de trabalho do conselho. Vocês estão me entendendo? Então, assim, se meu objetivo, por isso que eu tenho que ter o meu objetivo claro. A minha diretriz de trabalho é fortalecimento do controle social. Então, a primeira reflexão que eu tenho que fazer é: o que eu preciso fazer? Com que objetivo eu preciso fortalecer o controle social? Qual o objetivo? Eu preciso ter isso claro. Olha, o meu objetivo é reestruturar e qualificar o Conselho Municipal de Saúde para que ele exerça o seu papel, efetivamente o seu papel. Aí é um objetivo, certo? Por quê? Porque eu preciso investir nisso, porque eu dependo deles, eles têm que estar comigo na gestão. Mesmo porque a minha visão é ser gestão democrática com controle social. Certo? Tá dando, sim. Tá gravando. Só um pouquinho. Depois. Então, talvez fique com uns cortes, né? A gravação da oficina, porque deu travou aqui minha caixinha de som. Som. Posso seguir? Garoto de Jesus. Aí, o que acontece? Olha só. Se eu não tiver claro, entendeu? Aí, o que eu faço? Se meu objetivo é esse, eu posso ofertar qualificação para 100% dos conselheiros, ou ofertar pelo menos dois tipos de qualificação, 2 eventos de qualificação, ou realizar 2 eventos de qualificação. Depende do objetivo, certo? Depende do que você quer. Senão não tem como você estabelecer metas se você não sabe o que você quer. Lembra a reflexão que a gente fez? Fica muito confuso. Então tá, implantar uma sede
é uma meta? Sim, por quê? Porque meu objetivo, Vanessa, é esse, de qualificar e reestruturar e qualificar o Conselho Municipal. Então, quando eu digo reestruturar e qualificar, as minhas metas têm que estar alinhadas com tudo que possa reestruturar. Então, pode ser a implantação de um local, pode ser o custeio das atividades, pode ser a realização de eventos ou capacitação. Aí você vai definir, certo? Mas você precisa ter claro o objetivo. Vocês viram? Fiscalizar e avaliar a execução é o quê? Rotina de trabalho do conselho. Para isso, eu preciso de um conselho estruturado e fortalecido. Certo? Pode subir, por favor. Realizar uma conferência municipal de saúde tem a ver com fortalecimento do controle social, né? Ok, pode subir. Vocês entendem a importância do alinhamento? A gente consegue? Manutenção do cadastro atualizado do Conselho de Saúde no sistema de acompanhamento dos Conselhos de Saúde. Quando você fala de manutenção do cadastro atualizado, para que você quer manter o cadastro atualizado? Por que a gente mantém? Hã? Tá, mas por que a gente mantém? Que faz as trocas. Mas a manutenção tem que ser uma meta? Você tá entendendo? A manutenção do cadastro não é uma rotina que precisa ser executada dentro de algo maior? Porque eu estou falando de reestruturação e capacitação. Seria meu entendimento, seria uma responsabilidade mesmo para o conselho. Seria uma premissa dele, né? Entendeu? Certo? Então, assim, a gente ir olhando cada elemento. É isso mesmo. Receber para análise e apreciação. Não é a gente que recebe o documento para análise. Também a tarefa do conselho. Para que ele receba a apreciação, para que ele faça a apreciação dos instrumentos, ele precisa estar estruturado e fortalecido e cumprindo seus compromissos. O que eu tenho que me perguntar é o que eu tenho que estabelecer no meu planejamento para que ele seja fortalecido de fato. Então, eu vou avaliar a situação do meu conselho, não é isso? E eu avaliei e entendi que eu preciso reestruturar e capacitar. Que metas estão ligadas à reestruturação? Que metas? É só o espaço físico? Metas de qualificação e física. Então, assim, olhem para o seu objetivo. Olhem para o seu objetivo. Certo? A realização de conferência fortalece, a qualificação de 100% ou a realização de um evento de qualificação a cada ano do plano fortalece. Que mais? Pode perguntar. O objetivo, no caso do Conselho Municipal, reestruturar e qualificar. As metas seriam as que você acabou de falar e o indicador? Se for capacitar 100% dos conselheiros, você vai colocar entre parênteses. Quantos conselheiros você tem hoje? Quantos? 10? 12? Tá, então você vai colocar 12. Então 100% corresponde o quê? Que 12 vão participar de capacitações. Agora, você pode estabelecer também o período. Eu posso dizer que realizar pelo menos, ou realizar 2 eventos de capacitação ao longo dos 4 anos do plano. Então, durante ou 2022, ou 2023, ou 2024, ou 2025, 2 anos desse período, eu vou realizar um evento de capacitação, no qual eu terei que efetivamente ter a participação de 12%. Como que você pode monitorar? Número de eventos realizados ou ou a lista de presença, o número de participantes que você registrou, né? E lá naquela parte que fala do dinheiro, também tem que colocar o dinheiro que eu vou gastar com isso. Você vai colocar no total da meta. No total da meta. Tem metas que não tem recurso? Tem. Tem metas que não tem recurso, mas assim, se não tem recurso, será que não pode ser uma ação? Por exemplo, realizar reunião. Gente, realizar reunião é rotina.
Não é ação? Ela vai entrar como uma ação de uma meta. É? E às vezes até capacitar também, depende do objetivo. Mas o objetivo aqui está muito claro. O objetivo está aqui o quê? A diretriz é fortalecimento e o objetivo é reestruturar e capacitar. Então as minhas metas têm que estar relacionadas à reestruturação e capacitação. Entendeu? E se fosse ao contrário, se fosse uma diretriz assim, ó, gestão democrática e controle social. Não é só controle social. A diretriz de trabalho dela é gestão democrática e controle social. Ela vai ter um objetivo que vai estar assim, ó, fortalecer o controle social em âmbito do SUS em âmbito municipal. Aí quais seriam as metas dela? Adequar o espaço físico ou implantar um centro, como que chama aqui? Uma sede ou um espaço adequado para a realização. Como que eu vou comprovar? Como que eu posso monitorar? Pode ser o número de atividades realizadas, o número de reuniões ordinárias realizadas ao ano no espaço definido. Tem resultado. Como que eu comprovo? Atas. Entendeu? O meu objetivo é fortalecer o controle. Uma forma de fortalecer o controle pode ser o quê? Instituir uma rotina. Não, instituir rotina é o quê? Instituir fluxo é o quê? Para que a gente faz tudo isso? Tem algo maior por cima, não é isso? Então a gente precisa refletir. Vamos lá, são práticas. Aquilo que é rotina, que você faz no dia a dia, é ação, é rotina. Vamos lá, realizar a conferência, promover 2 eventos de capacitação ao longo dos 4 anos do plano. Aí a sua linha de base, qual que vai ser? Quantos eventos você promoveu de 2018 a 2020? Porque a gente não tem resultado de 2021. Vamos pegar, a gente está trabalhando com o ano de referência 2020. Por quê? Porque a gente tem só o resultado do RAG de 2020. Então, a nossa série histórica vai ter como linha de base, vai partir da linha de base do resultado que você atingiu em 2020, certo? Então, de 2018 a 2020 eu fiz um evento. Então, a minha linha de base é um evento que eu fiz de capacitação para os conselheiros, certo? E se eu não faço evento de capacitação, mas eu garanto e asseguro que eles participem dos eventos promovidos pelo Estado, como que eu vou fazer? Eu vou assegurar a participação dos 12 conselheiros em 100% dos eventos promovidos pelo Estado? Como é que você vai comprovar? Você vai ter, assim, quantos números de eventos, quais os eventos que vai ter? Você vai colocar o que de indicador para essa meta? O que a gente pode usar de indicador para essa meta? Número de participações, o número de eventos com participação de 12% do controle social. E qual que vai ser a ferramenta de comprovação? Eles trazerem o certificado de participação? Ok. Vocês estão entendendo que eu preciso me perguntar se eu tenho como comprovar isso? E aí tem recurso, não tem? Que você pagar o quê? O que está envolvido nessa meta? Que ações estão envolvidas nessa meta? Pagamento das diárias, transporte dos conselheiros, não é isso? Então, é isso que você tem que ver. Tá vendo? Eu quero falar que eles vão participar, que nem eu falei, 100%, mas você nem sabe nem quantos eventos tem que ter, que período que vai ter que ter, e se você vai conseguir garantir que os 12 participem então dos eventos. Nós temos, por exemplo, o que assim, a participação, assegurar a participação dos conselheiros indicados pela mesa em 100% das atividades promovidas pelo Ministério. A comprovação é a certificação, porque às vezes não vão todos os conselheiros, vai um, vai outro, vai outro. E como que eu comprovo? Eu tenho que ter a ata da mesa indicando e eu tenho que ter a certificação do conselheiro na participação. Entendeu?
Aí eu consigo comprovar. E tudo isso eu preciso aprender a registrar. Certo? Então vamos lá. Receber para análise, então, não é garantir a realização de reuniões ordinárias. Bom, aí você está falando, você mudou o objetivo, reestruturar e capacitar. Então eu posso reestruturar para que eu garanta, né, a realização. Certo? Qual o calendário do conselho vocês têm? Mensal. Hã? Mensal. Uma reunião mensal. Então você tem que ter aqui, ó. Meta tem que ser quantificada. Se isso é meta para você, de acordo com o seu objetivo, você vai colocar o quê? Garantir a realização de 12 reuniões ordinárias, não é isso? A cada ano do plano, totalizando tantas reuniões, não é isso? Qual que é o meu indicador? Número de atas publicadas / ano. Não é isso? Quantas atas eu tenho que ter publicada? 12. Né? Mas aí para extraordinárias. Não, mas aí você vai definir isso. Não tem Isso. um quantitativo ali. Exatamente. Certo? Então, depende do que eu definir como objetivo. Vocês viram? E ó, procurem escrever a meta de forma que fique claro da onde eu vou, aonde eu quero chegar, aí o indicador que tenha comprovação de resultado e já deixe do lado no seu documento que vocês vão fazer, né, para dançar no DigiSUS, e pode lançar no DigiSUS assim, quando colar a meta lá, a gente copia do Word e cola lá, vocês colocam entre parênteses. Tanto, resultado final tanto, resultado a ser atingido tanto, né? Monitoramento anual ou quadrimestral? Vamos lá, outra dica. Lembram que no monitoramento das nossas metas, a gente tinha metas anuais e quadrimestrais? Agora não tem mais. Então eu posso estabelecer que meu monitoramento pode ser anual. Não, se você não vai fazer monitoramento quadrimestral, se não é cada quadrimestre que você vai ter que parar e você vai ter tempo de parar e gente para parar para calcular cada meta, acompanhar cada meta, coloque uma rotina de monitoramento anual que você vai fazer. Agora, se você vai se responsabilizar em acompanhar o seu painel de bordo, que eu vou falar de monitoramento e avaliação amanhã de manhã, aí você pode estabelecer quadrimestral, certo? Mas estabeleça o monitoramento dos seus indicadores de acordo com aquilo que você vai realizar. E lembre sempre na hora de colocar a meta, da onde que você vai tirar o monitoramento do indicador. Para você ter facilidade na hora de fazer o seu painel de bordo, o seu painel de monitoramento, que é seu painel de monitoramento. Quero só fazer uma observação. Ali onde nós estamos falando, garantia de realização de reunião. Então a palavra extraordinária tem que sair desse cenário ali, porque é algo que você não Isso. É uma coisa que você pode controlar. Isso. Só 12 ordinárias e tira. Isso, totalizando quantas reuniões ao longo do plano? 12 vezes 4. Exatamente. Certo? Detalhem as metas, registrem as metas de forma que qualquer cidadão consiga ler e saber de onde eu estou indo, para onde eu quero chegar e como eu vou monitorar. Certo? A gente ganha muito quando a gente faz esse registro. Porque às vezes você está no meio de uma situação que você não vai lembrar tudo. E facilita demais o monitoramento e facilita demais a prestação de contas. Porque está muito claro. Certo? Até para as áreas organizarem as suas ações. Agora eu pergunto para você. Quando você fala de garantir a realização de 12 reuniões ordinárias por cada ano do plano, quais ações estão relacionadas? Que ações você vai fazer para garantir as 12 reuniões? Quais ações estão relacionadas? A gente colocou aqui fornecimento de recursos e condições para que isso ocorra. Esse é a ação? Eu acho que seria uma ação. Eu acho que o monitoramento não é para ali? Não. Não. A pergunta que eu falo, vocês definiram a meta, agora eu vou partir para a parte B da reflexão. Ó,
Meu objetivo é reestruturar e capacitar o Conselho Municipal de Saúde e a minha diretriz é o fortalecimento do controle social. A gente está falando de qualidade, tá? Minha meta do meu plano é garantir a realização de 12 reuniões. Eu vou fazer programação de ações, certo? Ao longo dos 4 anos. Que ações você faz? Quais são as ações que a área técnica vai planejar para garantir a realização de 12 reuniões? Uma programação, calendário. Ela vai elaborar um calendário? O que porque mais? É programado. Tá, é a área técnica. Não, é o próprio conselho. Então, Ai, também, não é nós, né? Aí é eles. Vamos lá, vamos refletir. Eu quero que vocês entendam. Vamos lá, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu, área técnica, programo de ação e de recurso para essa meta? Não, sei não. Já foi, né? É, a manutenção. Então, qual que é a minha meta em relação ao controle social? Garantir que aconteça as 12 Garantir os reuniões. recursos financeiros. Assegurar o quê? 100% do repasse. Para quê? Para quê? Para que ações, que ações aconteçam? Que ações que vão acontecer quando eu garanto? Que é para ter as reuniões, para ter um monitoramento e um controle. Não sei se mudou, se teve alguma coisa. E você precisa de uma diretriz só para isso? O que mais que eu faço? Mas aí eu resolvi que eu vou construir uma sede para o meu conselho. Por isso que eu quero ter uma diretriz só para o controle social, porque eu preciso destacar esse trabalho do controle, porque não tem no meu município. Deixa diretriz, fortalecimento do controle social. Mas a sua meta é garantir o custeio, e aí você tem mais uma meta. Qual que é a sua meta? Assegurar 100% da participação, assegurar os 12 participantes que estejam nos eventos, porque você está falando de capacitar, o objetivo, né? E que mais que é a sua meta? E aí é construir e entregar a sede. Adequação de espaço físico para atender. Isso. Ou reestruturação do espaço físico utilizado pela sede, mas você já tem algum projeto para ele? Para reestruturação? Tenho um projeto cadastrado e um recurso que está em andamento. Vou gastar 100 mil para reestruturar. Vou fazer a reforma, vou melhorar toda a ambiência do espaço físico deles, vou melhorar tudo. Então, como é que eu vou monitorar isso? Qual que é o indicador? É 100% da obra, é o percentual de obra realizado ou o percentual do investimento programado e aplicado? O que eu vou usar que pode comprovar que eu estou entregando essa melhoria? Notas fiscais. Sim, mas o que eu posso estabelecer como indicador no caso? O que vocês acham? Percentual da obra executada? Tem como a gente monitorar? Você pode fazer igual que. Então, pode ser seu indicador. Exatamente. De repasse que você faz 25%. Exatamente. Número percentual de medição, paga. Pronto. Mas aí você tem que acompanhar. Monitorar. Certo? Então comecem a promover essas reflexões que vocês vão cortando muita coisa e muita coisa vai tomando forma aí. Tá vendo? Vamos lá? Objetivo 2. Fortalecer e melhorar a qualificação. Na verdade, um objetivo era um e esse é o outro. Entendeu? Que é o que a gente passou e agora Tá. é um só. Certo. Mas vamos ler do jeito que está aqui, só para refletir? Fortalecer e melhorar a qualificação dos conselheiros de saúde. É outro objetivo. Acho que quando a gente está lendo já outra coisa. Só para a gente refletir. É um objetivo? É. Se a minha diretriz é o fortalecimento do conselho, não é isso? Do controle social.
Então, fortalecer já está lá, é minha diretriz, o fortalecimento. Então, meu objetivo é o quê? Melhorar a qualificação dos conselheiros. Melhorar a qualificação? Vocês acham melhorar a qualificação? Capacitar, qualificar, tá? Vamos ter atenção no que a gente quer entregar. Quando você estabeleceu o objetivo, pensa no que você quer fazer, no que você quer entregar. Eu quero qualificar meus conselheiros, né? Porque eu quero, minha diretriz é fortalecimento, então, do controle social no meu município. Então, para fortalecimento do controle social, eu preciso qualificar meus conselheiros. Não fica se prendendo aos seus objetivos, né? O que eu de fato quero entregar? Conselheiros qualificados, não é isso? Então, vamos lá. Realizar capacitações. O que falta para ser meta aqui? Quantificar. Você vai realizar a capacitação ou você vai promover, fazer ou você vai garantir que ele participe? Então, assegurar a participação, aí entra aquela que a gente já falou, certo? Então, você tem que entender o que você quer entregar e pensar, essa meta é meta mesmo? Porque é isso que eu vou monitorar? Qual o indicador que eu tenho? Eu tenho base para calcular esse indicador? Quais os dados que eu tenho que subsidiem esse monitoramento? Que eu consigo comprovar de onde eu estou para onde eu vou? Certo? E registre na construção das suas metas, para a gente depois não deixar que isso se perca. Tá? Vamos lá? O que é essa sombra aqui? A cadeira. Vamos lá? Implementar a rede de atenção à saúde do idoso. Qual é a diretriz? Implementação da rede de atenção à saúde ao idoso. Implementação da rede de saúde ao idoso. Implementação. Tá. Objetivo: estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. Estruturar a atenção integral e integrada. Integral do atendimento do indivíduo pleno. Integrada com as outras áreas, correto? Tá, com as outras políticas. Sobe. Vamos lá. Reduzir a taxa de mortalidade prematura. Reduzir em quanto? E registrem. Quanto que você quer reduzir aqui? Quanto? Quanto que você avançou no plano anterior e quanto que você vai avançar nesse próximo planejamento? Certo? E aí eu pergunto para você, mais uma coisa. Você sabe de qual resultado? De tanto para tanto? Então, coloquem do lado da meta, entendeu? Para acompanhar. Volta aqui, sobe. Sobe. Isso aqui são as ações que você já foi relacionando, né? Ah, eu não li aqui, olha que interessante, ó. Realização de capacitação para os conselhos municipais, já tá ali, né? Garantir recurso aqui, ó. Tá vendo? Sobe um pouquinho, por favor. Quando você fala nessa meta, o que você já está pensando de ação? Desenvolver estratégias para a prevenção das doenças de condições prevalentes na população idosa. Que estratégias? Lá no SAPAS vai estar lá, né? Não, aqui no plano não vem ação. No plano é DOME, diretriz, objetivo, meta é indicador, é ação na paz. É só para a gente refletir, para ver se não tem mais nenhuma meta. Vou derrubar seu conceito agora. Gente, a ação não é a estratégia para o alcance da meta? É. Se a gente começa o nosso planejamento no primeiro ano do plano, dizendo que a gente vai fazer a mesma ação aos 4 anos do plano, qual foi o monitoramento e avaliação que eu promovi das minhas metas? Você está entendendo? Porque qual é a lógica? Finalizou o primeiro ano, eu vou avaliar os resultados e vou rever as minhas estratégias. Por quê? O meu foco é alcançar a minha meta. Se a minha ação, é que nem eu falei da caminhada, todo ano eu faço caminhada. Aí você pergunta para a área, para que você faz caminhada? Eu faço caminhada para reduzir a obesidade da população em 5%. Você reduziu? Não sei.
Qual é o índice? Qual que era o índice que a gente tinha de obesidade em 2018? Não tem. Tem que procurar. Qual o número? Em número. Quanto que isso significa? Não faço ideia. Você falou que ia reduzir 5%. Quanto que é atingir 5% a menos de uma coisa que você não sabe nem de onde você está saindo? Não sei. Mas você gastou 500 mil encaminhado ao longo dos 4 anos. Que resultado você atingiu? Não tem. E você vai continuar fazendo caminhada e ainda vai colocar no plano que você vai passar mais 4 anos fazendo caminhada? Vou. Desenvolver estratégia não é ação. A ação é a estratégia que você vai colocar lá. Então, assim, plano municipal não prevê ação porque o planejamento ele é dinâmico. Se eu pratico monitoramento e avaliação, quer dizer que a cada término, que a gente vai falar disso, a cada período eu faço o monitoramento das minhas metas, porque eu gasto recurso nas minhas metas e eu presto contas dos meus resultados. Então eu preciso fazer a avaliação das minhas ações para ver se elas estão me levando aos resultados que eu planejei, porque eu gasto recurso para cumprir resultado. Você está entendendo? Se eu já começo meu planejamento já falando que eu vou fazer 4 anos a mesma coisa, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Dizendo que eu não vou fazer monitoramento nem avaliação. Entendeu por que a gente não põe no plano? Né? E outra coisa mais séria ainda, no plano eu estabeleço metas que eu vou entregar ao término do plano. Então, tudo que eu coloco no plano, no DigiSUS, ele já entende que a minha entrega que está no plano é para 4 anos. Na PAS, eu olho para o total e para o teto que eu tenho, para a LDO, para a minha LOA, né? Olho para o meu orçamento e começo a pensar o que eu terei pernas para fazer naquele ano. E aí eu pego e faço o quê? Anualizo a minha meta. Por que eu anualizo a meta na minha PAS? Cada PAS que eu produzo é um anexo do meu plano, porque é a programação orçamentária do meu plano. É o quanto, como eu vou me programar anualmente, quanto eu vou investir anualmente para alcançar aquelas metas que eu coloquei no plano. A gente tem, diferente dos outros, a gente tem isso, certo? E aí o que vai acontecer? Vou olhar para o total. Vou dizer quanto eu vou entregar naquele ano, vou assumir o compromisso anual e vou programar as ações para alcançar aquilo que eu anualizei. E vou distribuir o meu investimento, vou me programar como recursos. Quando chega no final do exercício, eu faço a avaliação dos meus resultados, das minhas despesas, né, que é a minha prestação de contas. O sistema puxa do CIOPS. A gente nem mexe nas contas, vem informado já do CIOPS, puxa, e aí tem que bater o quê? Programado, executado e planejado. Diferente dos anos anteriores, que a gente só se preocupava com o programado e o executado. A gente colocava no papel uma coisa, guardava na gaveta, nunca mais olhava, e vinha 4 anos apagando incêndio, e prestava conta daquilo que a gente gastou. Eu fiz essa ação, eu fiz essa ação, eu fiz essa ação, eu fiz essa ação. Sendo que eu tenho que dizer quais os resultados que eu atingi. É diferente. A ação é o mecanismo, as estratégias que eu vou executar, as iniciativas que eu vou propor para alcance das minhas metas. Por isso que a gente não põe no plano. Entendeu? E daí a gente tem a oportunidade, na próxima PAS, eu tô vendo que eu tô fazendo caminhada, não tô reduzindo em lugar nenhum, eu vou fazer caminhada, mas vou adequar uma estratégia. Vou fazer uma caminhada fitness, vou fazer uma caminhada com monitoramento, vou fazer uma caminhada maior, mais longa, né? Ainda o pessoal fala assim, a gente vai fazer caminhada para reduzir a obesidade, mas tem que dar refrigerante e salgadinho para todo mundo, senão o povo não vem. Então,
Da fruta, da suco. Você tá entendendo? Então, assim, que planejamento é esse? Né? Vanessa, dentro de. Eu posso construir uma diretriz para a atenção básica e vir com objetivos de cada política? Pode. E aí ela, ali dentro já. A minha diretriz é atenção primária à saúde. Meu objetivo é implementar a política de saúde da mulher no meu município, ou fortalecer as ações de saúde de mulher no município de Alcinópolis, reestruturar a saúde do idoso através do fortalecimento da rede tal, qualificar a rede de urgência e emergência, ou qualificar e implementar, qualificar e ampliar um acesso de uma política tal. Eu tenho população específica, eu tenho população indígena, eu tenho população negra, eu tenho. Eu vou fazer uma diretriz para as populações, né, específicas. Eu vou trabalhar eu vou fazer um objetivo da rede cegonha, né, da rede de saúde materna dentro da minha PS, porque eu não tenho a PS não é fortalecida, agora a gente não tem que se organizar através das redes. Então, como é que eu estou tratando isso? A gente pode A mesma coisa das vigilâncias, né? A mesma coisa. Sim, o que eu faço de vigilância hoje? Eu faço vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância assim, vigilância assim. Isso eu posso ter um objetivo, essa eu posso ter um objetivo sozinho. Vamos supor, aprimoramento das ações de atenção primária. Eu posso colocar um objetivo, estruturar a atenção integral à pessoa idosa. Pode. Outro objetivo falando da pessoa com deficiência. Outro do pré-natal. O planejamento é seu, sim. Os objetivos sim. Vai ficar com poucas diretrizes. Porque a gente Sim. colocou cada uma diretriz Políticas ali dentro. Sim. Fica mais Assim como eu posso colocar, em vez de APS, eu posso colocar redes de atenção e com o fortalecimento da APS, um exemplo. Organização das redes de atenção com fortalecimento da atenção primária, a minha diretriz é organização das redes de atenção à saúde, com fortalecimento da atenção primária, articulada com as ações de vigilância. Quantos objetivos eu não tenho aí dentro? Né? A minha diretriz é gestão democrática, investimento em saúde e valorização do trabalho. Quantos objetivos eu não tenho aí dentro? Certo? O objetivo é aquilo que você vai promover o enfrentamento. É aquilo que você quer de fato, efetivamente chegar, atingir, entregar. Então você tem que ter esse olhar. Vamos lá? Pode subir. A meta de Sonora vai ser a mesma meta de Pedro Gomes para a mortalidade prematura? Não. Implementar a rede de atenção ao recém-nascido e da pessoa com deficiência. Implementação da rede de atenção. Isso aqui podia até ser um objetivo dentro. Isso que eu tô falando. Sim, se você for fazer dessa forma, exatamente. Atenção primária. Realizar teste do pezinho em 100% dos nascidos vivos no município. Põe entre parênteses, quantos nascidos vivos você tem hoje no município? Média, né? Uma média. 200 a 300. Então, a sua média, para se ver 100%, Anual, né? anual. Anual? Então. Então você já faz, entre parênteses, a média de nascidos vivos, né? É tanto ano, atingir 100%, corresponde. E como que você vai monitorar isso? Qual que é o indicador? Percentual de nascidos vivos? Mas aonde que você tira isso? Do Sinanet. Então você vai usar o sistema. Realizar o exame de emissões otoacústicas. Tá. Qual que é? Para ser meta tem que ser quantificada. Quantos exames você pretende realizar? Tá. Esse aí a gente não faz. Lembra? A gente quer implantar. Implantar o exame. Realizar o exame. Tá. E para implantar você tem uma série de ações que você tem que realizar. Até a implantação. Você sabe qual que vai ser o indicador que você vai usar? Percentual de nascidos vivos que é realizado o teste. Ou número de testes realizados. Né? Se você não tiver nenhum,
É porque você não implantou. Aham. Se você implantar e vir bem abaixo da média, seu desempenho precisa ser reavaliado. Voltar ao exame de emissões acústicas ali, né? Não realizar, é Não implantar. realizar, né? Implantar. Implantar. Vai. Pode subir. Cadê? Volta. Ah, tá certo. Pronto. Pode subir. Atingir de 90% a 100% de pacientes portadores de algum tipo de deficiência. Atingir como? Fazer a busca, ser cadastrado. Então, realizar busca ativa, isso? Então tem que colocar aqui, né? E vem cá, realizar busca de 90% a 100% dos pacientes portadores de algum tipo de... Acompanhamento, nós temos 100% de ESF lá, né? Então a gente quer trabalhar que seja 100% de todos os portadores com algum tipo de atendimento. Então você tem que escrever isso, a sua meta é essa. Esse que é o objetivo. 100% dos portadores de doença com atendimento, tá. E como é que você vai monitorar? Número de atendimentos? Através dos atendimentos Tá, que a gente tem cadastrado, né? tá, vai lá. Então, ó, detalhe. Olha só, isso aqui é importante, ó. Olha só, vamos revisar isso aqui. O seu objetivo é garantir e assegurar 100% de atendimento para os portadores de necessidades cadastrados. Isso. Porque não existe nada que comprove que você está atendendo 100% que você não sabe estar lá. Então, você precisa ter esse cadastro aqui. Cadastrados, né? Porque 100% corresponde o quê? Corresponde quantos pacientes você tem cadastrado com deficiência hoje? 50. Então, 100% corresponde que 50 estejam em atendimento. Certo? Então, é importante ter cadastrado, porque o seu cálculo, o seu monitoramento nasce do cadastro. Porque se você afirma 100% da população nessa situação, você está falando de todos que você nem conhece, né? Pode subir. Intensificar a captação precoce das gestantes no SUS. Sobe um pouquinho, vê se tem quantidade. Tá, volta. Não é meta por quê? Tá faltando o que para ser meta aqui? Sim. Então, 100% das gestantes, seria? Tá, mas como é que você vai saber que 100% das gestantes, se você tem a captação, você vai captar? Para eu poder falar que eu estou fazendo 100%, eu preciso ter um cadastro, um registro dessas gestantes. Então, que todas que estão gestantes na cidade? Que nós temos 100% de cobertura, significa que 100% das famílias são visitadas. Então, o que é captação precoce? Mas nem sempre todas as gestantes têm o cadastro no SUS. Algumas fazem em particular. Não, mas aí tem o agente de saúde que acompanha, que pode acompanhar. Algum momento a gestante passa pela unidade de saúde. Ela tem vacina, ela tem exame do dedinho, ela, em algum momento ela vai estar na unidade. Então, eu só preciso que vocês olhem para isso, para depois vocês não se complicarem. Tá. Falo, e vocês, nós todos, tá, gente? Quando eu falo vocês, eu, o nome de alguém, é porque nós estamos tudo no mesmo barco, não é nada direcionado, tá? Mas assim, ó, intensificar a captação precoce da gestante no SUS pode ser um objetivo, porque eu acredito que você precisa ter um dado. Quem são essas gestantes? Quantas são? Qual o cadastro que vai subsidiar o indicador, o cálculo do indicador? E que indicador eu vou usar? O número de gestantes captadas? Igual ela estava conversando com ela pensou no PIB do Brasil, né? Na meta. Só que aí tem que colocar até a semana. Isso, entendi. Isso mesmo. E deixar claro, sempre nas nossas... isso. E sempre deixar claro nas nossas metas, né? Essa base da onde a gente está saindo. Ou seja, da onde que eu tirei essa base de cálculo? Da onde que eu tirei esse início? Qual o sistema que me forneceu? Se é registrado? Se é cadastrado? Aonde que tem essa base? Porque é onde eu tenho que saber onde que eu vou buscar o meu resultado. Como é que eu vou provar que eu fiz 50%, que eu fiz 100%?
Então, se você começar a calcular, a perceber que esse caminho não existe, você repense o que você está colocando no papel, tá? Vamos lá? Ampliar o número das gestantes do SUS com 7 unidades. Ampliar a partir de quanto? Ampliar a partir de quanto? Quantas gestantes eu tenho hoje que realizam 7 consultas no pré-natal? Tem que colocar porcentagem, tem que ver quantos eu tenho para aumentar. Tá. Tá, entendi. Quanto isso Então eu entendo que eu tenho um cadastro municipal que tem um número X de mulheres gestantes cadastradas, certo? E que minha meta é que dessas gestantes hoje 10 realizam, o que equivale a tantos por cento, realizam as 7 consultas. Mas eu preciso que tantas dessas cadastradas realizem as 7 consultas. Aumentar em 50%, um exemplo, do número das gestantes com 7 ou mais consultas do pré-natal. 50% equivale 50% a mais do que você tem cadastrado. Do que eu faço hoje. Comecem a fazer essa reflexão. Tá, mas aí ela dá a entender que de todas as cadastradas, 100 cadastradas, ela tem só 50 que faz o 7. Logo, 50 não tem. Não, mas nem Não. todos fazem. Até Não, restante não. no Brasil eles falaram de deixar uma média de 60%. Porque eu falar que 100% é muito estudado. Não, por isso que eu falei, 50%. Você não consegue pegar todas, né? Até porque nem o indicador é 100%. O indicador Eles é deixaram 60 e tem outros que são 80, porque eles já Não tem entendem. como. Não tem como. Certo? Vamos lá? Viu que vocês já estão caminhando sozinhos? Então sim. Não, não é isso. Mas assim, você... Ó, vincular a gestante SUS ao hospital para a realização do parto conforme estratificação do risco. O que está faltando para você meta aí? Tá, eu tenho que saber de onde eu estou, para onde eu vou. O que você quis dizer? O que a gente quer dizer como vincular a gestante SUS ao hospital? É vincular 100% da gestante SUS. É isso? Todas as gestantes que estão em atendimento no Sistema Único de Saúde no meu município devem ser vinculadas ao hospital. Correto? É essa a meta que eu vou percorrer, certo? E essas gestantes, elas estão em atendimento pelo Sistema Único, então elas estão cadastradas e efetivamente em atendimento, correto? Então vamos deixar isso claro, certo? Vamos lá. Peraí, deixa eu só voltar só um pouquinho. Proporção de gestantes vinculadas ao hospital para a realização do parto, tá? Você vai passar de um cadastro, né? Manter o coeficiente de mortalidade materna, manter em quanto? Não, depois você vê, só para refletir. Não, isso aqui é só pra gente, né? Não, só pra gente, entendeu? Quanto eu faço hoje, 2020, vamos colocar que nós somos no base, nós estamos saindo de 2020. Quanto eu fiz em 2020 e quanto eu pretendo chegar em 2025? Porque é 2022, 2025. Mas meu ano base é 2020, porque foi meu último resultado. 2021 eu não fechei ainda, correto? Tá. Reduzir o coeficiente da mortalidade materna. Reduzir em quanto? Saindo de quanto para quanto? E põe lá entre parênteses o ano base, 2020. Porque quando for lançar no DigiSUS, você já lança lá, quando sobe a caixa alta, não tá lá, descrição da meta, deixa a meta bem clara. É reduzir em 15% a mortalidade infantil, um exemplo. Corresponde ao quê? De tanto para tanto. Referência 2020. A gente nunca mais se perde, entendeu? No monitoramento. Aí, programado para o plano, 15%, né? Aí o indicador, seleciona o cadastro indicador, linha de base 2020, o valor que você tem como referência. E se eu não tenho valor como referência, é meta nova, qual que é o valor que eu ponho lá? Você vai começar o monitoramento,
0. Se é uma meta que você tem no plano antigo, que você tem monitoramento de 2 anos, você vai colocar o último resultado e o resultado. Tem que... indicador estadual, federal. Ah, sim, tem cadastrado. Mas você tem que informar lá a quantidade. Você que vai falar para mim agora como é que você vai reduzir. Vai reduzir em quanto? Qual foi o seu resultado em 2020? Entendeu? Vanessa, mas todos esses coeficientes, eles vão continuar lá nos mesmos, igual no gabinete, a gente vai conseguir... Vai. Tudinho, os sistemas continuam todos, tá? Inclusive tem técnicos que estão revisitando o próprio COAP, que está lá no site da SES, porque tem 54 indicadores, tem pessoas que estão olhando lá, ver se dá para aproveitar algum indicador, né? Para saber, porque consegue acompanhar, para qualificar. Vai lá. Realizar testes de sífilis e HIV nas gestantes. É meta quando? Quando é quantificado, quando mostra de onde eu vou, de onde eu estou, para onde eu vou. Quantos testes você realiza hoje? 100%. Das gestantes? 100% 100% das gestantes cadastradas? que fazem os testes. Tá, mas vocês têm que dizer para mim aqui. Sim. Sim. Tá, quantas gestantes eu tenho cadastrado? Então eu tenho que buscar o dado. Hoje eu tenho cadastrado 100. Um exemplo, 150. Então a minha meta é realizar testes de sífilis e HIV nas 100, que são 150, certo? Cadastradas. Então deixar isso claro. Hã? Não, vai ter que pegar o ano base 2020. Eu posso colocar menor. Ué, mas o seu resultado, qual que você tem hoje? A meta do Previne Brasil, É 2020. lá eles falam pra gente que eles vão considerar até 60%. É a porcentagem. Não, sim, mas vocês que disseram pra mim que vão fazer 100%. A gente colocou a meta que a gente acha que é. Ah, sim. Não sou eu, não. Não, sim, então, mas aí vamos supor, eu quero colocar lá 70%. Você vai colocar 70%. Para atingir a meta, né? É. Isso, Não, passou, é isso que eu tô perguntando. O que é que tá faltando aqui para ser meta? O que a gente está contextualizando é o texto da meta. A quantidade, vocês vão definir lá, vocês vão levantar. Então, para ser meta, eu tenho que deixar claro. Eu quero realizar testes de sífilis e HIV nas gestantes. Certo? Que gestantes? Nas gestantes cadastradas, não é isso? Que eu tenho no serviço, ok? Para ser meta, eu preciso quantificar, não é isso? Então, quantas gestantes eu tenho cadastrada hoje? 150. Eu vou fazer 100%? Não, eu vou fazer 60%. 60% de 150 corresponde a quantas gestantes? Então, deixe escrito no teste, na meta, para você lembrar depois o seu cálculo. E qual que é o monitoramento? O número de testes. Certo? E aonde que está cadastrado esse número de testes? Fica no sistema municipal? No Tabinete também? Combinado. Reduzir para igual, maior, igual, menor, maior, igual. 5% os partos cesarianos por trimestres até atingir a taxa de 25%? Isso? Vocês querem reduzir, então, em 25% as cesáreas até 2025. É isso? Tá. Ações que contemplam todas as metas. Implementação da rede cegonha não é ação. Implementação da rede cegonha é diretriz de trabalho. Contratação de profissional é ação. Vamos lá. Aprimoramento das ações de atenção primária. Qualificar as ações e serviços promovendo a integralidade e a equidade nas redes de atenção. Vocês já perceberam que tem muita coisa conversando aqui? Né? Tudo. Né? É isso que eu falei, a gente vai ter que juntar. Eu sei, só para provocar. A gente estava numa reflexão ali na parte dos 25% lá da parte cesárea. Ali, ó, se você, nos 4 meses, se eu reduzir 5, não vou chegar a 25, vou chegar a 20. Por ano. Por ano. Então. Não tem como eu chegar a 25, só se eu for a standard, maior ou igual. Então, e aí, para colocar no plano é o total. 25 por ano, então é 25 na paz, porque eu tinha entendido 25 até o final do plano. Não, mas aí tá por trimestre. Então, olha essa meta aqui, ó. Ela me chamou atenção aqui para um fato verídico. Eu tinha entendido 25% no final do plano, que eu ia reduzir
em 25% a taxa de cesariana até 2025. Mas aqui você está dizendo que é por ano do plano, só que dá 20. E se for por ano do plano, o total do plano é quanto? Por trimestre, ó. Você está entendendo? Então, assim, você tem que rever esse cálculo seu aqui, esse índice seu aqui. Só muda o texto ali, onde tá o trimestre lá. Vou tirar o texto. Ano. É até atingir 25%. Então, mas esse 25% é no final do plano. No final do plano. Só que do jeito que tá aqui, parece que é no final de cada trimestre. Não, é no final do plano. Então. Por trimestre até atingir, entendeu? Por Então, vamos deixar claro. Maior ou igual a 5%. É. Não, por trimestre, gente. Até atingir os 25%. Reduzir para 5% os partos cesarianos por Então, só coloca Aham. durante os 4 anos, porque assim, daí eu entendo que a cada trimestre, ao longo dos 4 anos do plano, ela tem que chegar a pelo menos a 5% para totalizar 25% no final do plano. Entendeu? É que só não ficou claro para todo mundo. Se não ficou claro para todo mundo, você vai reescrever porque alguém vai entender errado. Eu vou interpretar dessa forma, outras pessoas, Né? Manter em 100% a cobertura populacional, você faz 100% e vai manter 100%. Então, quer dizer que na minha PAS eu vou colocar 100% no primeiro ano, 100% no segundo ano, 100% no terceiro ano, 100% no quarto ano, porque eu quero manter. Eu não vou colocar 25, 25, 25, 25, vocês vão me infartar daí, né? Por quê? Porque se eu estou falando manter 100, a cada ano na PAS eu tenho que colocar 100. Se eu não fizer... Aí eu vou contar uma história. No caso da cobertura não se aplica, mas eu vou contar uma história. Porque se eu tô falando manter 100 é porque eu faço 100. Aí quer dizer que teve algum problema seríssimo porque você reduziu a equipe. O que aconteceu para reduzir o seu índice de cobertura? Se você já faz 100, né? Mas se eu disser que é alcançar 100, quer dizer que a cada ano da PAS eu vou colocar um valor até chegar em 100. Se eu falar que é atingir... Existe uma construção aí, certo? Eu vou gradativamente até atingir. Se eu vou falar fazer, assegurar, quer dizer que a cada programação eu vou estar com aquele valor lá novamente. Não vou pegar o valor e dividir por 4. Cuidado com essas metas na hora de lançar no sistema, né? Porque tem bastante gente, né, Claudinei, que coloca manter 100% e divide lá em 25, 25, 25. E daí a gente infarta. Né? Ou garantir 100% do custeio ou manutenção da SMS ao longo dos 4 anos do plano. Aí no primeiro ano coloca 30%, no segundo ano coloca 50%. Então, olha o compromisso que eu estou assumindo com o verbo que eu estou usando e como eu vou tratar isso na anualização, na programação anual. Para de anualizar a meta no plano. Vocês são gênios. Porque vai lá no plano e coloca assim, XXX. O que isso quer dizer? Coloca a meta, daí faz uma caixinha do lado, uma tabela do lado, coloca 2022, 23, 24, 25. Vocês estão querendo dizer que vai fazer a meta nos 4 anos? Todo mundo já sabe. O plano é para 4 anos. Certo? Não tem que marcar X, X, X. Não quero mais os planos municipais do estado do Mato Grosso do Sul com aquele X que me entristece aquilo. E outra coisa, não fica preocupado em calcular. Como é que você vai falar, por exemplo, eu vou fazer 60%, quer dizer, 60% que eu estou escrevendo aqui, eu estou entendendo que é lá no final. Gradativamente eu vou chegar a 60%. Porque eu estou me comprometendo no plano, que é uma entrega para 4 anos. Se eu falar manter 100... Todo ano eu vou fazer 100. Se eu vou falar atingir 60, eu vou chegar a 60, certo? Então tá. Você já sabe quanto é que você está fazendo o plano agora. Você já sabe, você já vai ter que revisar a sua PAS do ano que vem. Quem fez já vai ter que revisar. Quem não fez vai ter que fazer, certo? Aí chega lá no meio do ano que vem, você já sabe o que vão ser os seus resultados? Agora no plano, você já sabe quais vão ser os resultados de 2022? A gente está começando o plano agora, ainda vai executar a programação anual de saúde do ano que vem. Aí você já está anualizando o plano para 2023, 2024, 2025. Se você não sabe nem o resultado que você vai ter em 2022, como é que é isso? Como é que fica o saldo devedor? Como é que consegue calcular friamente
Por exemplo, eu falo que eu vou atingir 60%. Daí lá no DigiSUS eu coloco assim: em 2022 eu vou fazer 30, em 2023 eu vou fazer 35. Você tá entendendo? Oi? Como é que calculou tudo isso se não sabe nem o que vai avançar no primeiro ano? Por isso que a gente anualiza na programação. Se a legislação me permite fazer o certo, vamos fazer o certo? Fazemos o monitoramento, fazemos a avaliação, aí entendemos que chegamos no final do exercício, cumprimos ou não cumprimos aquilo que nós programamos para o exercício, correto? E se a gente não cumpriu, a gente tem um saldo devedor, que tem que ser reprogramado nas próximas programações, correto? E se a gente cumpriu, a gente já tem um saldo positivo e começa a avançar para outros planos, certo? Eu posso manter a ação? Deve, se você está sendo resolutivo. A gente fala tanto em ser resolutivo, né? A gente fala tanto em ser qualificado, até a gente fala tanto na integralidade. E como é que a gente faz tudo isso? Se a gente não consegue nem fazer a avaliação dos resultados para propor novos avanços ou não. Então, a anualização de meta é na paz. E cuidado com aquilo que vocês programam como meta. Aquilo que você escrever no seu plano municipal, a sua entrega é um compromisso para 4 anos. Aquilo que você coloca na paz, anualizado, é sua entrega para o ano, para o exercício. Correto? Isso está claro para todo mundo? Sim? Quando eu estiver lá assistindo televisão, vocês vão ligar para mim? Olha, e a meta? Tô brincando. Certo? Vamos lá. Intervalo? Vocês querem fazer um intervalo? 15 minutos? Então tá bom.